Olá, amigos do ED, é coisa boa poder estar aqui mais uma vez com vocês no nosso programa de vídeo entrevistas, que já está na sua terceira temporada. Aliás, que sempre acontece aqui na pousada Casa do Ipê Amarelo. Esse lugar que você pode vir aqui passar com a sua família e detalhe, pode também trazer o seu cãozinho, você sabia? Dos poucos lugares do nosso estado que você pode se hospedar com o seu cachorrinho de estimação. Você é do tipo que, como eu, prefere assistir os filmes dublados e não legendados? Bom, se esse é o seu caso, hoje o assunto é esse, porque para você poder assistir o filme na telinha e observar tudo direitinho nos seus mínimos detalhes, você precisa do trabalho de um dublador. E a nossa entrevistada de hoje é a Sumara Luiz, dubladora, e tem muita história para contar. Vem com a gente! Sumara Luiz, hoje é você em destaque. Muito obrigado por sua presença, por ter aceitado nosso convite. Uma honra muito grande recebê-la aqui. E a gente tem muita coisa para conversar e o programa é compacto demais para a gente chegar lá, mas isso não é problema nosso, é problema do diretor. Eu também acho. O Calico é que vai ter que resolver esse assunto, a gente vai aqui seguir por aqui. Bom, eu queria começar lhe perguntando a respeito da questão do trabalho, da profissão, né, que você não só exerceu, mas também lutou por ela. Tá sabendo muito você. E num tempo em que qualquer pessoa que lutasse por uma classe podia perder até a sua própria vida. Em plena ditadura. Em plena ditadura. Então vamos lá, Luiz, começa a falar pra gente, fala alguma coisa, uma curiosidade a respeito desse trabalho que é sensacional e que passa despercebido por muita gente quando assiste um filme estrangeiro no seu próprio idioma, que é de dublador. Isso é porque se está bem dublado, a pessoa não percebe que está dublado. Quer dizer, é um bom sinal. É. Aí é um bom sinal. Porque se passa desapercebido, é porque está bem dublado. Não houve nenhum senão para a pessoa dizer, não, mas essa voz não combina, não, mas que voz esquisita, que voz horrível. Porque também tem isso, acontecia muito de colocar uma voz assim que a pessoa ouvindo e olhando pro artista, fala, pô, isso não tem nada a ver essa voz. Há algum tempo atrás, não. Porque olha só, a gente, quer dizer, o conceito vinha do rádio, certo, né? Isso. Né? Quer dizer, então o rádio pautou muito essa questão das vozes, porque você só tinha o ouvido. Radionovela, né? Imagina, você todo mundo só ligado. tinha o ouvido, você não sabe, por exemplo, a Isis de Oliveira podia não ser uma Marilyn Monroe da vida, mas era uma voz maravilhosa. Quer dizer, então aquilo embalou o ouvido de muitas pessoas, muitos anos seguidos, né? Aquelas vozes maravilhosas, aquelas interpretações e tudo mais. Então, a dublagem vem do rádio teatro. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! E lá atrás tinha-se um cuidado maior com Tinha, essa coisa de tinha esse relacionar cuidado. a voz com a figura. Porque nós tínhamos diretores de verdade, né? Diretores que vieram, que eram diretores de radioteatro, que eram atores de teatro. Uma escola sensacional. Exatamente, né? Uma questão de cultura, uma questão de saber lidar, né, com a palavra. É uma coisa muito séria na dublagem é que você precisa adequar, né? O tradutor faz uma tradução livre, né, sem comprometimento com o tamanho da frase, e é trabalho do dublador e do diretor, quer dizer, adequar aquilo. E para isso você precisa de sinônimos, antônimos. Sim. Não é? E tem que ser rápido. Não é uma tradução simplesmente. Não é uma coisa que já está pronta ali. Aquilo sofre uma adaptação, você precisa buscar uma labial. Quer dizer, então, ou então o dublador ficou rouco, como eu estou agora, quer dizer, e aí falhou a voz, esse tipo de coisa. Então, essa coisa precisa saber, você precisa ter esse feeling, porque senão não é possível. Se você não sabe nada, como é que você vai dirigir outra pessoa? Isso era cuidado com mais excelência antes, no seu tempo, do que agora? Muito antes. Muito. Eu posso dizer a você que a minha escola
foi assim, uma coisa de pessoa que você diz, meu Deus, eu preciso estudar muito, eu preciso aprender muito ainda. E foi por isso que você quase que brigou com o figurão quando ele queria que você substituísse uma palavra, o karma, pelo destino. Como eu foi não isso? ia. Conta essa história. Eu vou citar o nome porque tá vivo, né? Vai ficar ruim pra Vai ver. ficar ruim, né? Vai. Também não tenho medo dele, não. Mas Nem eu. ele me pediu porque ele queria, porque ele era muito autoritário, ele é muito... existe uma expressão em francês que define bem isso. É rempli de soi-même, né? Quer dizer, muito cheio de si. Ele acha que ele sabe tudo e tal. Então ele queria, porque queria que trocasse karma por destino, o que absolutamente não é a mesma coisa, né? Nem o sentido é a mesma coisa. E aí você foi chamada... E foi, disse que tinha que trocar e etc. Eu disse, eu vou trocar. Simplesmente... Vou trocar. Não, mas eu tinha um argumento. Sim. Não era uma coisa assim, rebelde e tal. Eu tinha um argumento, eu tinha a força do meu trabalho, a força da minha voz, já uma estrada, né, para dizer que eu não ia fazer. Um capricho de alguém, né? Eu não vou... Porque não passava disso, né? Era capricho, entendeu? Eu queria que trocasse porque ele era fulano de tal dentro da Globo. Bom, então está bem, entendeu? Não vai ser assim, né? É. E como é que terminou esse impasse? Karma. Foi assim, karma. Não deu pro destino? Não deu. Não deu. Sumara, quer dizer então que a minha principal pantera, Sabrina, era a sua voz na televisão? Tu tá puxando o saco aqui. Não, eu tô puxando o saco da Sabrina, tá? Não era a Gil, aquela linda, de cabelo louro, assim, não. Não, era a Sabrina. Que era assim, ela... Depois a gente ficou sabendo, porque antes a gente não sabia nada, né? Existia uma defasagem entre o filme passar no cinema e passar na televisão. Uma média de 5, 6 anos. Então você não tinha nenhuma informação assim, né? Depois eu fiquei sabendo que ela era mulher do produtor da série. Então ela era uma espécie de chefe, assim, né? E então, linda senhorita, qual é o seu nome? Sabrina Duncan. Sabrina Duncan. Ótimo. E eu sou... Não precisa me dizer quem é, professor Vicensky. Meus amigos me chamam de Peter. Minhas amigas não vão acreditar. Costuma pular cercas, é? Hoje em dia, raramente. Mas hoje estou me sentindo muito bem, sabe? Eu vou ver meu filho pela primeira vez em 4 anos. John Vicensky, 36 anos, profissão advogado, residência São Francisco, né? Sim. Sua mulher foi morta durante a guerra. Então criou John sozinho. E quando a Polônia foi tomada pelos comunistas, ele veio para este país, mas você ficou lá, para começar sua guerra de palavras. Sabe muito a meu respeito. Eu li quase tudo que escreveu. Eu acho que as Panteras têm um marco na dublagem, porque a gente trocou a forma de falar. Quer dizer, passou a ser versão brasileira realmente. Olha, que máximo. A gente começou a falar como eu falo com você aqui agora. Como? O que você vai fazer? Peraí, vai pela sombra. Cuidado. Usando expressões idiomáticas que faziam assim, parte do dia a do dia. cotidiano. Você sempre dá, John. Sempre dá. Sempre. Vocês tiveram então liberdade para fazer isso uma boa. Tivemos, quer dizer, assim, os censores da época, que a gente tinha que gravar, isso era a ditadura, né? Então a gente precisava gravar 5 episódios para os censores assistirem. Mas não eram exatamente pessoas, como direi, assim, eles não entendiam muito bem. Né? A gente fazia de uma maneira que a gente falava que não podia falar, e em muitos outros filmes, não só nas Panteras. E passava porque a gente não entendia muito bem se a gente estava brincando, ou se estava falando sério, ou como é que era, porque nós estávamos lidando com pessoas que não tinham. Exatamente. Né? Perfeito. Então mudou. E dali em diante veio Primo Cruzado, veio Casal 20, veio depois A Gato e o Rato, tudo séries que ficou coloquial. Vamos dizer, né? Não era mais assim, é sempre aquela história que eu conto. Antigamente era assim, o trem
acabou de bater numa pessoa, o companheiro dele chegava e dizia, você está bem? Por favor, né? Eu não podia, né? Não é possível ele estar bem Você não ia depois de fazer um trem, né? Então a gente começou a falar coloquial, e aí foi uma aceitação muito grande, uma audiência enorme. massa. Eram campeões de audiência essas séries, né? Os chamados enlatados. Você, Sumara, não só trabalhou como dubladora, você é atriz, você também dirigiu, né, esse trabalho muitas vezes, enfim, você é multiuso, né? Agora, o que eu gostaria de tocar é no assunto de que você também participou daquele momento que, aliás, eu acho até uma injustiça da história não apresentar tanto. Eu acho que é uma coisa que tinha que aparecer nas faculdades, mas a gente tem que pesquisar para achar, que foi um movimento para regulamentar a profissão de dubladores, em 1977, uma época difícil. Defender uma classe trabalhista daquela época era muito complicado. E você participou disso tudo? Porque eu aprendi com algumas pessoas. Você não é só possível você participar, quer dizer, se você prestar atenção no que está ao teu redor, não é? Não só simplesmente você ter uma voz bonita e conseguir fazer o trabalho. Então tinha pessoas do meu lado, como Jorge Ramos, que é precursor na questão do direito autoral no Brasil, né, dos dubladores, e uma pessoa que, Otávio Augusto, que foi presidente do sindicato, e tantos outros, né, José Wilke, enfim, muita gente que eu vou esquecer, não quero esquecer e vou esquecer, porque também participou. Todos eles, né, Fernanda, todo mundo, cada um na sua área, né, vamos dizer assim. E formou-se um grupo, e esse grupo começou a lutar pela regulamentação, que agora está sendo ameaçada. De novo, Né? Quer dizer, você vê que as coisas são cíclicas, assim, estranhamente cíclicas, né? Mas, enfim. Mas só que a época também é outra, né? Apesar de quererem tirar uma coisa que foi conquistada, mas quando foi conquistada embaixo de um pesadelo. Não, era assim, era PM na porta, né? Era PM na porta do sindicato. E eles, quando a gente, quase como se fosse, não era, mas era quase como se fosse um corredor polonês. Eles se posicionavam de uma maneira que eles queriam, para saber se intimidavam, sabe? E eram sempre os mais fortes, né? Sabe, nós éramos atores, atrizes, quer dizer, e nós entendíamos que nós tínhamos direitos, assim foi com a greve também. Né? Nós tínhamos direito à carteira assinada, 13º, e nós lutamos bravamente por isso, mas muito, demais. Agora, também tivemos apoio dos outros sindicatos bancários, sindicatos, o pessoal da aeronáutica ajudou. Os operários também parecem, né? Uma opção, o pessoal de têxtil, o pessoal, enfim, muita gente ajudou. Para a gente conseguir manter 4 meses de greve não foi fácil, né? Puxa, 4 meses não foi brincadeira, né? E me fala uma coisa, e a respeito de direitos autorais, você também brigou por isso? Como é que foi? Já disse a você que a gente convive e aprende com as pessoas, não é verdade? Então, eu tive um grande professor que foi o Jorge Ramos, né? Uma pessoa que eu reverencio muito porque era um visionário, é uma pessoa que percebeu que a gente era um produto muito antes de se falar nisso. Hoje em dia você fala, não, eu Sumara, falo, eu sou um produto. Meu trabalho é minha voz, eu sou um produto. Mas o Jorge falou isso há 40 anos passados. Quer dizer, então quando ele falou, quando eu percebi o que ele estava falando, eu digo, eu era muito nova na dublagem. O novato na dublagem era muito escorraçado, ainda mais com a voz dessa. Nossa, mas o Jorge percebeu, acho, um potencial que eu tinha de briga também, de impor, de não ter medo. Eu não tenho medo, eu sou uma pessoa sem medo, graças a Deus. Então, a gente conseguiu, durante muito tempo, lutar. Quer dizer, a categoria desistiu da ASA, daí o Flávio Dias, em São Paulo, fundou a Sonat, a categoria, outra vez, pelo poderio econômico e tal, furou de novo e eu fundei a ANAD. E aí o poderio econômico veio em cima de mim. Quer dizer, aí foi um negócio... Você foi o alvo. Mas, quando eu percebi que eles vinham fazer, e muito pior dessa vez, do que fizeram com os anteriores, eu tinha um trunfo.
que era assim, eu tinha uma data limite para poder aguentar, eu, pessoalmente, né? E você tinha percepção desse limite? Não, eu fiz a conta. Uau! Eu fiz a conta, eu digo, eu aguento até aqui. Seu E aí, exercício mental extraordinário. Pois é, mas a gente precisa para sobreviver, Claro. né? Então, em 2008, quando eu senti que a categoria ia arrebentar com tudo que a gente já tinha conseguido, eu disse para a empresa que eu ia me retirar, e me retirei e fui me aposentar. Então, quer dizer, a encrenca de não receber nada ficou para eles, não para mim. Eu entrei na justiça com todos os direitos que eu tenho, né? A minha voz está lá, e eu ganho. Não tem jeito. E perdem eles. Me diz uma coisa, Sumara, como é que é a vida da Sumara Luize hoje? Porque nós falamos muito daquele tempo que você realizou trabalhos importantíssimos. Aliás, a gente está ainda devendo falar um pouquinho mais sobre a sua passagem como sindicalista. Aí, Ave Maria. É muita história. A Sumara hoje é uma pessoa que está aqui conversando com você, conhecendo gente nova, que não tinha prazer de te conhecer. Poder falar do que você participou é uma coisa muito importante na vida. Eu acho que é um legado muito interessante. Modéstias à parte, porque, aliás, não deveria existir, não é? Mas é uma coisa importante você poder falar e contar uma história de gente que lutou junto, de gente que fez acontecer, né? Hoje, como eu disse a você, eu tinha um plano. E esse plano hoje é a realização. Ou seja, eu moro no lugar que eu queria, eu tenho os cachorros que eu queria, eu tenho o cavalo que eu queria. Então, eu continuo estudando e tentando ler tudo aquilo que eu não consegui ler e também não vou conseguir. É muita coisa, É muita então. coisa que eu ainda tenho. Eu achei que eu ia. Bom, eu digo, agora eu vou ler tudo que eu ainda não consegui e tal. Eu não consegui nem chegar na metade ainda. Mas eu continuo tentando. E como é que Miguel Pereira surgiu nessa história? Na sua história? Eu venho para cá, para Miguel Pereira, há muitos anos, para casa de uns amigos que tinham casa aqui. E eu sempre achei, eu nunca fui urbana. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de silêncio, de ficar quieta. Essa coisa do tráfego, da coisa me incomodava demais. A dublagem me servia perfeitamente, porque eu ficava encerrada dentro de um estúdio, que eu não escutava nada, então é uma maravilha. E aí eu gostava daqui, eu gosto dessa coisa ainda rural, né? Apesar de certos avanços que as pessoas tentam colocar na cidade, que eu acho que descaracteriza completamente, mas tudo bem, né? Isso faz parte. Mas ainda continua longe daquela zona Continuo, urbana eu moro bem num lugar assim também que eu vejo uma mata que é preservada, passam cavalos e tal. Esse então, contato te faz bem. E os meus cachorros, que são a coisa assim que eu troco. Ando a preferir os meus cachorros a algumas coisas. Assim. Tem muita gente. É difícil a gente dizer isso, né? Mas é porque o cachorro, ele é uma dádiva, assim, sem te pedir nada, né? É evidente que há algumas coisas assim complicadas, no ponto de vista de você fazer uma opção por morar dessa maneira, né? Você deixa teatro, você deixa, né, para trás, você já não vê as coisas tanto. Mas tem a internet, né? Então você consegue muita informação. A internet está ajudando muito. Muito. Se você usar a internet corretamente, não é? Com esse tipo de pesquisa, então você consegue. Eu consegui muita coisa do direito autoral que eu hoje sei, eu consegui pela internet. Olha. Bom, Sumara, que pena que a gente chegou ao final. Como já falamos no começo, nosso programa é muito compacto para uma história linda como a sua. Então agora é a sua oportunidade de fazer suas considerações finais. Eu acho que eu gostaria de agradecer a Sumara. Ela foi uma pessoa importante na sua vida? Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, porque ela ficou sozinha desde muito cedo, ela fez o que ela quis, ela se formou numa coisa, mas ela descobriu um outro caminho, e ela foi nesse caminho sem medo outra vez, quer dizer, ela casou muito cedo, ela se separou muito cedo, ela criou um filho, ela tem uma neta. Sabe, é uma pessoa que assim, tem muita coisa positiva. Então, eu gostaria de agradecer a Miguel Pereira, ao Fábio, que é uma pessoa que eu gosto muito. Isso. Conhece, esse não? cara é sensacional, Pois já ouvi então, falar.
Eu gosto muito dele, é uma pessoa que a gente se dá há muito tempo, por ter me convidado. E agradecer a você que eu não conhecia, e foi um prazer também. Imenso. Reencontrar o Calico, que é uma pessoa que eu conhecia Nosso na diretor. Agenda 21. E esse momento, eu acho que a gente podia, com calma, a gente podia também focar outras coisas, sabe, da cidade de Miguel Pereira. Eu gostaria, porque Miguel Pereira merece. Eu acho que a gente tinha que juntar um grupo, tinha que juntar pessoas. A gente conseguiu um pouco no movimento da Secretaria o Conselho de Cultura, mas também é uma coisa, sabe, sempre escorrega, uma coisa que sempre faz. É muito difícil essa luta, né? É sempre muito difícil. Mas eu acho que a gente não pode esmorecer e tem que conseguir. Ok. Bom, muito obrigado em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque. Foi uma honra, um prazer imenso poder Prazer é todo meu. viajar junto contigo na sua história, que é linda, né? E fica aqui o nosso convite para um outro capítulo. Vamos fazer Esse um seria- debate? Seria sensacional. Vamos fazer um debate? Pronto, já. Diretor, já sabe, né? Vamos lá. Então, nessa. Tá no nosso programa. Tá bom. Então tá certo. Muito obrigado, Sumara, Luiz, por ter sido essa pessoa sensacional aqui pra gente e por ser você em destaque. Muito obrigada.